Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vocês estarão comigo, professor Lieso Vitarlon, e vou dar aula de ensino religioso. E antes de iniciarmos nosso trabalho, quero ressaltar a importância dos cuidados que nós devemos ter. Por que nós? Porque eu e aqui a minha equipe tivemos o cuidado, das medidas preventivas, usando máscara, álcool em gel e distanciamento. E você aí nessa casa, que você continue usando máscara, lavando bem as mãos, usando álcool em gel e mantendo o distanciamento. E se puder, fique em casa. Você recebeu esse material aí nessa casa, tá? Que foi elaborado com muito carinho. E quero lembrar você que você tenha cuidado com esse material, porque ele vai ser recolhido para ser corrigido, tá bom? Não rasgue, não dobre, não rasure nada. E lembrando você também que o texto que nós vamos trabalhar hoje, em ensino religioso, também será trabalhado em geografia, história e estudos amazônicos, tudo bem? Outro recado importante que eu quero dar é que você mesmo faça a atividade, tá bom? Se tiver alguma dúvida com uma palavra aí, uma leitura de algum parágrafo, peça ajuda, mas não deixe a pessoa resolver por você. Tudo bem? Como eu falei, meu nome é Lieso Vitarlon, nome diferente. Me apresentando para você e vou dar aula de ensino religioso, tá? E antes de iniciarmos nossa leitura, quero dizer que aqui eu não estou para ensinar uma religião para você, para impor uma religião para você seguir. O que é o ensino religioso? O ensino religioso a gente vai ensinar valores para você, Ensinar a você ter empatia, você ter amor ao próximo, você ter fraternidade, E você respeitar a religião das outras pessoas. Hoje você deve ter visto alguma cena ou ouvido falar sobre intolerância religiosa, intolerância religiosa é quando uma pessoa não gosta de outra pessoa pelo fato dela ser de outra religião. A pessoa às vezes agride, em outros casos mais extremos a pessoa até mata outra pessoa por ela fazer parte de outra religião. Há poucos dias aqui em Portel a gente viu um caso parecido a respeito sobre intolerância religiosa, A gente viu um pessoal de uma religião aí desfazendo o trabalho que foi feito por uma religião lá, e a gente quer dizer que isso não se deve fazer, a gente tem que respeitar a religião das outras pessoas, tá? A gente vai iniciar um texto, quero que você preste bem atenção nesse texto, na leitura do professor, tá? Conforme a gente for resolvendo a atividade que vem logo a seguir, a gente vai voltar à leitura para ficar bem esclarecido para você resolver a sua atividade. Tá ok? Vamos lá. O título do nosso texto é Povos e Culturas. Povos e Culturas. Eu vou falar um pouco da definição do que é povo e depois do que é cultura. O que significa? O que é povo? O povo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes ou parecidos. Tá? E o que é cultura, professor? Cultura é aquilo que um povo compartilha como crença, preste bem atenção, artes, costumes, comidas e etc. Tá? Comidas, qual é a comida que a gente compartilha aqui? Qual é a comida que o paraense gosta, que o portelense gosta de comer, O famoso açaí, Então, a maioria dos portelenses e paraenses gosta de tomar o seu açaí, Comer um peixe, o camarão, o tacacá, Que são comidas deliciosas que fazem parte da nossa cultura. Tá bom, a gente não vai falar muito sobre isso. O foco agora é ler o texto lá, tá? A gente vai ler o texto e preste bem atenção. Moro em uma cidade que se chama Portel. Ela fica ao norte do Brasil, na região amazônica e próxima à Ilha do Marajó. Esse lugar lindo e privilegiado já teve vários nomes antes da chegada dos portugueses. Chamava-se Arucará, Nhingaíba e Pacajá. São alguns nomes dados pelos diversos grupos indígenas que habitavam essas terras e compartilhavam seu modo de vida. Os indígenas foram os primeiros donos dessas terras. Olha só, os indígenas que aqui viviam, os Arucarás, Nhingaíbas e Pacajás, foram os primeiros donos dessa terra aqui, que hoje a gente conhece como Portel, Então vamos continuar nosso texto lá. Há muito tempo os portugueses chegaram nesta região. Eles são pessoas que vieram de um lugar muito longe chamado Portugal e batizaram nossa cidade com o nome de Portel, com o nome Portel.
Aqui diz que eles vieram um lugar muito longe, né? Portugal fica lá para o continente europeu e eles vieram de lá e chegaram à nossa terra e batizaram esse lugar com o nome de Portel, né? Então, os padres vieram de lá, né? Nos seus navios. A gente não sabe quanto tempo levou para eles chegarem até aqui, né? Chegaram à nossa região, né? Tomaram conta aqui das terras, né? E viraram os donos dessa terra. E logo em seguida eles mudaram o nome, né? Antes era conhecida como Araucará. A nossa cidade era conhecida como Araucará, né? Então logo em seguida eles batizaram, eles deram o nome de Portel para a cidade. Continuando a leitura lá. Os portugueses tinham uma cultura muito diferente e no primeiro encontro com os indígenas, ambos se estranharam. E com o tempo os portugueses se tornaram os donos dessas terras. Trouxeram uma nova cultura, a língua portuguesa e uma nova religião, que acabaram sendo impostas aos indígenas que aqui viviam. Diferente do que a gente vive hoje, ninguém é obrigado a seguir uma religião, né? Você geralmente segue aquilo que seu pai e sua mãe, né, faz parte. Se sua mãe for católica, geralmente você vai ser católico. Se ela é evangélica, você também tende a ser evangélico, né? Mas naquele tempo era diferente. Os portugueses chegaram lá com a religião, né, religião católica, e impuseram. Eles fizeram com que os índios, os indígenas, fizessem parte também da religião dele, né? E foram impostas, foram catequizados. O nome disso é catequizar. Eles fizeram com que os indígenas se tornassem, né, católicos com o tempo, na verdade, né? Aí você vê uma imagem aí, né? Você consegue imaginar esse encontro aí? Na primeira imagem aqui, você vê, né, lá os portugueses chegando nos seus navios e de outro lado os indígenas, né? Deve ter sido muito estranho, né, esse encontro, né? Nunca a gente tinha visto pessoas dessa forma, vestidas, navios, falando uma totalmente diferente, né? Comendo comidas diferentes, uma língua diferente, cultura diferente. Mas eles chegaram aqui e viveram juntos, né? Com o tempo, os portugueses impuseram sua religião e mudaram até o nome da cidade, né? E aqui na outra imagem você vê aí um padre, né? Talvez ele estava fazendo uma missa aí ou ensinando algo a respeito da religião dele, né? Então vamos continuar. Vale lembrar que muitas doenças que não existiam aqui chegaram juntamente com os portugueses. Isso causou a morte de muitos indígenas. Às vezes acontecia de uma tribo inteira desaparecer devido às doenças. Naquela época, tanto os portugueses como os indígenas não conheciam a ciência como conhecemos hoje e acreditavam que elas eram uma maldição ou um castigo de Deus. A prática de cura era realizada através de ritos religiosos, com utilização de produtos naturais ou simplesmente com a reza, realizada pelos pajés ou pelos padres. Olha a importância da religião aí nesse momento, né? Tanto os portugueses como os indígenas não sabiam nada das doenças. Eles adoeciam, né? Morriam e eles achavam que aquilo era até uma praga, né? Ou um castigo de Deus. Aí então os indígenas começavam o quê? O que é que eles faziam, né? Para achar que... Eles achavam que através das rezas, dos ritos religiosos, que eram ritos religiosos, talvez achavam que uma dança ali para um Deus que eles acreditavam, fazia com que as pessoas ficassem curadas, né? Ou então usavam plantas, né? Até hoje em dia a gente fala dos remédios caseiros, né? Remédios naturais encontrados na natureza, né? A gente vê muito isso. E eles achavam que isso ajudaria eles, né? No tratamento dessas doenças. Eles não tinham conhecimento científico, nem portugueses, nem os portugueses, nem os indígenas. Mas eles acreditavam nisso, que era o que estava ao alcance deles. Do outro lado eram os portugueses, né? Eles rezavam, né? Talvez eles usassem também alguns métodos de utilização de produtos naturais para curar certas doenças. Era por isso que tinha muita morte naquele tempo, com certeza, né? Infelizmente as doenças se espalhavam, não diferente de hoje, né? Que a Covid se espalhou pelo mundo de uma forma tão rápida, mas ao mesmo tempo a ciência deu resposta, né? Através das vacinas, através das pesquisas, né? O mundo todo, as pesquisas através dos cientistas do mundo todo, deu logo uma resposta, encontraram as vacinas adequadas para o tratamento dessa doença que está fazendo muita gente perder a vida, está fazendo com que eu esteja gravando essa videoaula assim, dessa forma, que ninguém esperava isso, né?
e você ir na sua casa, infelizmente. Mas, como eu falei lá no começo da minha apresentação, que a gente só vai mudar isso se você continuar se cuidando, eu continuar me cuidando, para que logo isso passe e a gente volte a tudo normal. Sobre as doenças, graças ao desenvolvimento da ciência, conseguimos descobrir a causa e a cura através de remédios e tratamentos. Através das vacinas, nos protegemos, garantindo a segurança de todos. Olha aí, no final do texto diz, né, que através das vacinas nos protegemos, garantindo a segurança de todo, né? Como a gente vê aí, né, muita gente está se vacinando, fica emocionado na hora de se vacinar, né? Muitos perderam parentes para essa doença. E outras pessoas que até adoeceram, que eu conheço, ou talvez você conheça, que não quer tomar vacina. E isso é muito grave, né? Porque eu me cuidando, tomando a vacina, eu estou ajudando uma sociedade, estou ajudando o povo, né, a não espalhar, disseminar mais esse vírus que é tão, eu vou dizer, uma forma tão poderosa, né? Que ele se espalhou e chegou aqui em Portel tão rápido, né? A gente achava que não ia chegar até nós, mas infelizmente chegou. Então, você se cuidando, tomando a vacina, logo isso vai passar, a gente vai voltar ao normal como era antes, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre algumas vacinas que foram desenvolvidas, né, para tratar da Covid-19 e para evitar, né, contágio. Vale lembrar que as vacinas, apesar de você tomar as 2 doses, algumas vacinas são 2 doses e algumas são apenas 1 dose, mas elas não são 100% eficazes. Tá ok? Você pode se contaminar, infelizmente, mesmo tomando a vacina, mas você tem que tomar. Pior é não tomar. E antes de falar um pouco sobre as vacinas que foram desenvolvidas, muitos cientistas argumentavam que provavelmente a transmissão dos vírus foi feita de um animal para um humano. Mas existe muita probabilidade sobre essa teoria, né? De que o vírus possa ter saído de um laboratório, pode ter escapado, né, de um laboratório, né? E a gente sabe que a única coisa que a gente sabe é que o vírus chegou até em nós, infelizmente, né? Assim como outras doenças no passado se espalharam pelo mundo, com a Covid não foi diferente. Tá ok. Vamos falar um pouco das vacinas lá que foram desenvolvidas. Tá? Vacinas contra a Covid-19. Com o avanço das tecnologias e da ciência, hoje podemos contar com várias vacinas, né? Para nos proteger e proteger as outras pessoas, né? Porém, vale ressaltar que leva tempo para descobrir uma vacina, né, contra determinado vírus. E muitas pessoas que foram infectadas não tiveram o privilégio de receber uma dose da vacina sequer. Morreram antes da vacina chegar, infelizmente, né? Eu vou falar o nome de algumas vacinas que foram desenvolvidas, né? A gente conhece aqui a Pfizer, a Coronavac, a Covaxin, a Johnson, a AstraZeneca e a Sputnik V. Essas foram algumas das vacinas desenvolvidas, né, para nos protegermos contra o Covid-19. Então vamos lá na atividade, né? Você prestou um pouco atenção na minha leitura do texto, eu expliquei certas situações, e agora a gente vai ler aqui o comando da questão, o desenvolver da atividade, e o professor vai voltar à leitura do texto, algumas partes lá, tá? Para tirar bem a dúvida de você. Então vamos lá na nossa atividade, né? A atividade começa ainda na mesma página que está o texto, na página 22, e termina na página 23. Tá? Vamos lá, preste bem atenção, tá? Lá na primeira questão. Após ler o texto com muita atenção, resolva o que se pede. Lá na letra A. Os portugueses tinham uma cultura muito diferente e no primeiro encontro com os indígenas, ambos se estranharam. E com o tempo, os portugueses se tornaram os donos dessas terras. Trouxeram uma nova cultura, a língua portuguesa e uma nova religião, que acabaram sendo impostas aos indígenas que aqui viviam. Preste bem atenção. Com relação à religião, marque com um X a resposta correta. O que ele quer saber aqui na questão é com relação à religião, né? Então eu vou falar da religião. Aí você vai ver qual é a resposta correta e vai marcar com um X. Vamos lá na primeira opção. Os indígenas foram obrigados a seguir a religião dos portugueses. Se esta for a correta, marque com um X. Se não, os indígenas não tinham cultura e nem religião. Os indígenas impuseram sua religião aos portugueses. E se você ficou com dúvida, eu vou ler lá uma parte do texto que fala sobre isso aí, tá? Preste bem atenção.
Vamos lá. Vou pegar aqui o material. Lá no terceiro parágrafo, conte aí, olha, a primeira parte é essa, o segundo parágrafo é esse aqui, lá no terceiro. Peça ajuda aí para o responsável que está com você, se você não sabe o que é parágrafo, mas o professor está mostrando aqui, tá? Primeiro, segundo e terceiro. Aí nessa parte que vai, preste bem atenção, que é daí que você vai responder a questão. Vamos lá. Os portugueses tinham uma cultura muito diferente e no primeiro encontro com os indígenas, ambos se estranharam. E com o tempo, os portugueses se tornaram donos dessas terras. Trouxeram uma nova cultura, a língua portuguesa e uma nova religião, que acabaram sendo impostas aos indígenas que aqui viviam. Prestaram atenção? Então, você marca com X a resposta correta. Existe apenas uma, tá ok? Vamos lá na letra B. Muitos indígenas morreram de doenças contagiosas trazidas pelos portugueses. Mas naquela época, nem os portugueses e nem os indígenas conheciam a ciência como conhecemos hoje. Por isso, acreditavam que elas eram um castigo ou uma maldição de Deus. Diga como eram as práticas de curas que eles recorriam. Aí você vai escrever aí, né? Quais eram as práticas que os indígenas e os portugueses usavam, né? Para curar certas doenças, o que eles achavam, né, que curavam as doenças naquele tempo, né? Aí você vai escrever aí, né? Vai olhar lá no texto e vai ver quais eram as práticas de cura realizadas por eles. Vamos lá na letra C. Sobre as doenças, graças ao desenvolvimento da ciência, conseguimos descobrir a causa e a cura através de remédios e tratamentos. E através das vacinas, nos protegemos, garantindo a segurança de todos. Sendo assim, além da fé em Deus, nós devemos fazer nossa parte para nos protegermos e proteger a todos contra as doenças, principalmente contra a Covid-19, que está disseminada na população nesse sentido. Agora presta bem atenção nessa parte aqui, tá? Olha o que é para você fazer. Faça uma pesquisa com algum membro da família e pergunte se eles acreditam que a vacina contra o Covid-19 realmente irá garantir a segurança de todos. E não esqueça de explicar a resposta. Peça ajuda de alguém aí, você vai fazer essa pesquisa, né? E vai explicar, né, se realmente a vacina contra a Covid-19 vai garantir a segurança sua, a minha e de todos no geral. Tá? Não esqueça de explicar essa resposta. Qual o motivo disso aí? Chegamos a mais um final de uma videoaula, né? Espero ter contribuído com você e quero que você sempre tenha em mente que você tem direito à educação, né? E essa foi a forma encontrada para para a educação, né? Na verdade, chegar até você. Infelizmente não podemos ficar em sala de aula, né? Por conta dessa doença, que não podemos aglomerar, mas logo isso vai passar, a gente vai voltar. Você vai passar a escola, você vai ficar junto com seus colegas, seus professores e eu vou voltar também a trabalhar se Deus quiser. Fique com Deus e se cuide.